Então, a coisa está muito ruim. Agora você imagina no meio disso, quando aparecem discussões de tipo religioso, né? Por exemplo, as pessoas perguntam para mim, hoje mesmo, né? Eu estava conversando com a minha filha Inês, e elas perguntam para ela, o seu pai é sedevacantista? E a minha resposta é, se a igreja depender de eu responder se o mandato do Papa é válido ou não, ela está lascada. Ela vai ter que esperar muito tempo para isso. Assim como o negócio da Terra plana, né? Quer resolver o problema da Terra plana? Se for depender de mim para resolver, vocês estão lascados, meu filho. Vai levar muito tempo para eu poder dar um palpite sobre isso. Eu só opino sobre aquilo que eu estudei realmente. Eu posso ter as minhas preferências, mas ao contrário de praticamente toda a população brasileira, eu não confundo preferências com certezas. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas não quer dizer que eu tenho alguma certeza, nem mesmo probabilística, para dar a esse respeito. Né? Então, esse negócio da Terra plana, eu fiquei estudando aquele negócio do naviozinho no horizonte, né? Até hoje não cheguei a conclusão nenhuma, mas até agora as experiências que os terraplanistas fizeram são um negócio terrível, eu não sei como responder aquilo. Porque você mostra que o navio, a uma certa distância, ele não poderia ser visto, porque ele já passou do horizonte da Terra curva. E ele continua sendo visto. Daí os caras dizem, não, é refração. Daí você vai lá e eles demonstram que não é refração de jeito nenhum, é toda fata morgana, eles mostram que não é. E tem a seguinte pergunta, até que distância debaixo do horizonte o naviozinho poderia produzir uma imagem, uma miragem? Até que distância? Né? Você pega aqui o globo, deixa eu mostrar para vocês. Né? Está grudada a porcaria do globo, corra. Vou pegar um negócio redondo aqui. Está aqui. Né? Bom, até aqui, vamos supor que ele ainda pode produzir uma miragem. Então está lá o terraplanista do outro lado e ele se engana pensando que ele está vendo o naviozinho ainda quando ele está vendo apenas uma miragem. Mas até que distância embaixo você pode produzir a miragem? Aqui, 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 aqui. Então o argumento da miragem é um negócio absurdo. Não é isso? Porque, vamos supor, o navio está a 33 quilômetros do observador. Ele ainda produz a miragem. Mas e se estiver a 100 quilômetros? Ele ainda pode produzir a mesma miragem? Eu falei, não é possível. E o fato é que os caras continuam vendo o raio do navio a 100 quilômetros de distância. Então, bom, pelo menos naquele ponto em que você observou, ali a água é plana. Não quer dizer que a Terra inteira seja plana, não. Mas a água naquele ponto é plana, não tem conversa. Não é isso? Que conclusão tirar disso? Eu não sei ainda. Mas tem um monte de gente que sabe. Dei o exemplo na aula passada de como tem gente dando palpite sobre isso, gente que estudou o assunto, mas que não tem inteligência treinada para lidar com certos problemas. É o camarada que discutiu o negócio do avião. Tem um terraplanista que disse, não, se o avião, né, se a Terra fosse realmente esférica, o avião teria que ajustar o seu bico para acompanhar a curvatura e não sair voando direto para o espaço. E o camarada, que é um globista, né, ele respondeu uma coisa muito simples. Não precisa ajustar nada, porque basta manter a altitude. Se você está com a mesma altitude, então acabou, você acaba acompanhando o solo, onde certíssimo, pegou o argumento terraplanista e jogou no lixo. Só que esse é o argumento contra um argumento terraplanista e não contra a teoria da Terra plana. Porque manter a altitude basta para um navio acompanhar o solo, seja na Terra esférica, seja na Terra plana. Então isso quer dizer, contra a Terra plana você não falou nada. Você falou contra um argumento terraplanista, o qual não tem nada a ver com a teoria da Terra plana, porque teorias certas podem ter 1000 argumentos falsos, e teorias falsas podem ter 1000 argumentos verdadeiros. Isso vive acontecendo. Né? Com um pouco de treino você percebe, mas se você não tem treino filosófico, não percebe essas coisas.
Né? A pessoa que não tem esse treino é muito materialista, ela acha que tudo que ela está falando é realidade concreta. Mas você não falou de realidade concreta nenhuma. Tanto que no seu argumento você não distingue realmente entre terra plana e terra esférica. O seu argumento não tem nada a ver com uma coisa nem com a outra. Tem a ver apenas com, vamos dizer, estar paralelo ao solo. Seja o solo, né, plano ou curvo. Não é isso? E assim por diante. Essas coisas todas. O pessoal não está acostumado em estudar isso por longo tempo, com cuidado, com amor ao problema e sem um desejo intenso de impor a sua opinião. As pessoas não estão acostumadas a fazer isso. E quando eu faço isso, elas não sabem o que eu estou fazendo. Elas acham que eu sou como elas. Esse Santos Cruz acha que eu sou como ele. Então aqui em Santos Cruz, você precisa crescer muito para discutir comigo, rapaz. Você para mim é um moleque. Né? Você chegou ontem, você não sabe nada. Né? Então o cara vai dizer, que é ideológico não pode ser racional. Você quer dizer que ideologia é irracional? Hã? Ao contrário, meu filho, uma ideologia tem que ser mais racional até do que uma teoria científica. Ela só não é racional num ponto, na escolha das premissas. Mas, acabei de explicar, não existe escolha racional de premissa. Na ciência também não existe. Então, a diferença entre o argumento ideológico e o argumento científico não é de maior ou menor racionalidade, é outra coisa completamente diferente. Não é isso? Quer dizer, o discurso ideológico toma como premissa as finalidades às quais ele quer chegar. E o discurso científico não. Na verdade, a diferença é apenas essa. Né? Se você pensar bem, examinando, mais tarde a gente pode explicar isso melhor. Isso quer dizer, esse homem com seus 60 anos de idade, ele não sabe o que é ideologia nem ciência, ele não tem a menor ideia, fica lá, né, cagando regra, não sabe o que está falando. Esquece de fazer de importante. Por isso mesmo que perdeu o emprego. Né?